Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. Então, gente, mais um vídeo da Palavra de Deus. A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreva e deixa o like. Eu espero, do fundo do coração, que vocês estejam gostando da leitura da Palavra de Deus, né? E assim, no último vídeo, eu parei no final do 14. Então, a gente vai iniciar aqui, 2 Samuel, capítulo 15. Então, pessoal, sem muita conversa, bora para a leitura. O 15 se inicia assim. Tirar o óculos para poder ler com a Bíblia mais de pertinho, fica melhor. O 15, o texto da palavra diz assim: a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Então, gente, vamos embora para a leitura, com a guia do Espírito Santo. 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo o Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixe-me ir para pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, em Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aquitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos, que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate, a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois forças-me a ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida. Aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele.
e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Gedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas, que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que, se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que iam com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aquitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aquitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui tanto servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aquitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso-me, mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 16. Davi é enganado por Ziba, e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, vem encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi, e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua frente, à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial. O Senhor teu Deus agora apaga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco? Filho de Zeruia, ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de
Gemini. Gemini, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aquitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aquitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É essa a tua beneficência com teu amigo? Por que não me foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel. Dele serei, e com ele ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aquitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aquitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. E entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aquitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aquitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. 17. Disse mais Aquitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o seu povo que está com ele. Então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo. Pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E, chegando Uzai, Absalão lhe falou, Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aquitofel: Faremos conforme a tua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aquitofel, esta vez aconselhou, não é bom. Disse mais Uzai: Bem, conheces tu a teu pai, e a seus homens, que são valorosos e que estão com espíritos amargurados, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele. Como orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aquitofel. Porém assim o Senhor o ordenar para aniquilar o bom conselho de Aquitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aquitofel, Absalão, e aos anciões de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passe esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, e foi uma criada, e lhe disse a eles:
Foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisou Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde está Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achados, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levanta-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aquitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aquitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa, em lugar de Joabe, sobre o arraial. E era Amasa, filho de um homem cujo nome era Jetra, o israelita, o qual entrara Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas, e queijos de vaca, e as trouxeram a Davi e ao povo, que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Aí deixa eu beber um gole d'água, gente, que eu tô com a garganta seca. Vamos para os 17. 17? Gente, me perdi aqui. Aqui, não. Vamos para o 18. 18. E Davi contou ao povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou ao povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itaí, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhe disse: O que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itaí, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao mancebo a Absalão. E todo o povo viu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota, de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso de uma árvore, e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse: Eis que viu Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem, que lhe o fizera saber: Pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei
rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no mancebo em Absalão, ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei, assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aqui, pessoal, voltando, tive um probleminha. A tosse atacou aqui, tive que ali tomar um remédio, que a tosse não vai mais embora. Ai, não sei o que tá acontecendo, gente. Esse ano só Jesus na causa. Então, se não me engano, eu parei aqui. Vamos ver. E traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória no meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até ao dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse Ahimaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Gusse, vai tu, e disse ao rei o que vistes. E Gusse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixe-me também correr após Gusse. E disse Joabe, para que agora correrias? Tu, meu filho, pois não tens mensagens convenientes? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou a Gusse. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e o sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e disse ao rei, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria. E o sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo, só. Então disse o rei, também este traz novas. Disse mais o sentinela, veja correr do primeiro que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei, este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás, e disse ao rei, paz, e inclinou-se o rei com o rosto em terra, e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Ahimaás, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei, virar-te por, e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Gusse. E disse Gusse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Gusse, vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Gusse, sejam como aquele mancebo, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou. E andando dizia assim, meu filho, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 19. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei, por causa do seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às fortalezas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou a Joabe, ao rei da casa, e disse, hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos,
porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te serás isto, que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para sua tenda. E todo o povo e todas as tribos de Israel andava alterçando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Ai, gente, deixa eu ver. Gente, é bem grande esse capítulo 19. Eu não sei se eu leio mais. Vou ler só o restante do 19. É bem comprido. Mas vamos terminar logo o 19. Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciões de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Sois vós que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a massa direis, porventura não és tu, meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores chefes do arraial, diante de mim, para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até ao Jordão. E Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Gemini, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejas adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais isto, falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz depois o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu, Ezipa, repartir as terras, e disse Mefibosete ao rei: Toma ele também, tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz, à sua casa. Vou parar por aqui, gente, que é muito grande. O 19. Vou parar aqui no versículo 30. Vou marcar aqui de caneta.
Depois eu começo aqui no 19 e no 31. Então, gente, a gente vê aqui nesses capítulos aqui da Bíblia o que Absalão fez, né? Com o pai dele, queria tomar o poder lá do pai. E o pai acabou fugindo com as suas mulheres, com as suas concubinas, com seus filhos, todo mundo. Mas Deus deu a vitória para Davi. E depois Davi, quando soube que Absalão era morto, ele ficou muito triste, chorou. Daí o sacerdote foi lá falar para ele, né, que então o mais importante era o filho dele. Estava querendo tirar a vida dele do que todos os seus servos. E pediu para ir lá na frente da porta e se retratar com o povo, né? E foi o que aconteceu. Então, gente, é assim mesmo as coisas, né? Vamos continuar lendo a Bíblia, vamos continuar lendo a palavra de Deus, que ela é muito bonita. E só que tem umas palavrinhas aqui bem complicadas de ler e uns nomes também bem difíceis de ler. Vocês me perdoem na leitura. Eu dei umas engasgadas, umas paradas cada garganta, que é um pouquinho ruim. Mas vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz para não nos apartar a boca desse livro. Gente, eu tenho, olha, eu tenho essas duas Bíblias aqui. Essa aqui é a King James, Bíblia King James, 1611, revisada. Tem essa aqui, que é da a Bíblia e Inário, né? Eu tenho aquele nome aqui que eu confundo com o nome da minha família, gente. Mas eu gosto de ler a Bíblia. Aqui a Bíblia. Tá tudo arriscado. Essa Bíblia minha aqui, eu li muito, ela tá toda arriscada, toda marcadinha, que eu já li outra vez, né? Essa aqui é a João Ferreira de Almeida, edição revisada e corrigida. Eu gosto de ler essa daqui da João aqui, porque ela tem em negrito os títulos em cima dos capítulos. E essa aqui já não tem, ela vai direto. Então, gente, um beijo pra todos vocês. Espero que vocês gostem, compartilhe aí, pode comentar. Se eu falei alguma coisa, se eu falei alguma palavra errada, pode falar aí, que eu não ligo não, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se assim o bom Deus permitir. Perdoe qualquer coisa.